é a palavra do Senhor sendo pregada. Nós falamos sobre a história do povo de Israel nos dias de Josias, né, nos dias do rei Josias, que a palavra de Deus trouxe arrependimento, a palavra de Deus trouxe avivamento nos dias do profeta Josias. No Novo Testamento nós temos vários exemplos, irmãos, de que a palavra de Deus ela trouxe avivamento. Veremos o exemplo da igreja primitiva. Pedro, após o Pentecoste, quando do derramamento do Espírito, tomou a palavra e pregou com autoridade. Atos, capítulo 2, versículo 14 até o 40, é um texto muito extenso, não dá para ler todo ele, mas a Bíblia nos diz que Pedro, depois que Deus derramou o Espírito Santo no dia de Pentecoste, Pedro estava vendo o povo murmurar, o povo reclamar, né, dizendo, olha, esse povo é 9 horas da manhã, é a terceira hora do dia, e esse povo já está todo embriagado, já estão todos cheios de mostos. E Pedro viu que eles estavam zombando dos irmãos que estavam no cenáculo, sentindo a presença do Espírito Santo. Pedro tomou a palavra e começou a dizer, olha, este que vocês estão vendo aí, que vocês estão falando, que estão bêbados, que estão cheios de mosto, eles não estão cheios de mosto não, eles estão cheios do Espírito Santo, eles estão embriagados do Espírito Santo. É a promessa que Deus fez através do profeta Joel no Antigo Testamento, Pedro pregando para eles, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, né? Os nossos velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e assim por diante. E aquilo impactou aquele povo que estava ouvindo, e Pedro começou a trazer o quê? A respeito de Jesus, que eles haviam negado, que eles haviam rejeitado Jesus, era ele que estava promovendo aquele avivamento ali no cenáculo, no dia do Pentecoste. E a palavra que Pedro pregou naquele dia, irmãos, a Bíblia nos diz que, Atos 2:41, olha para os irmãos ver, o que a palavra de Deus, ela produz na nossa vida. Atos 2:41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aí eu te pergunto, isso é um avivamento ou é um movimento? Um avivamento. Pedro pregou, a palavra trouxe o que no coração do povo? Temor, arrependimento. E quase 3.000 almas se converteram a Cristo naquele dia. Quase 3.000. Veja bem. E quem conhecia o apóstolo Pedro, capaz que na hora, evangelista Zezinho, na hora que Pedro tomou a palavra, na hora que Pedro levantou, capaz que ele pensou, vai puxar a espada. Mas Pedro naquela hora, ele já não era mais um crente convencido, ele era um crente convertido, ele já levantou convertido, pregando a palavra, e quando ele pregou, fez o apelo, quase 3.000 almas. Você imagina numa tarde, batizar 3.000 pessoas? Porque foram batizados, às vezes a gente vai batizar 10, 20, demora, você imagina batizar 3.000, que festa! Isso era um avivamento, a palavra trazendo avivamento. Veja bem, veremos este exemplo, né? Pedro, após o Pentecoste, quando o derramamento do Espírito, tomou a palavra e pregou com autoridade, que promoveu um grande avivamento, que quase 3.000 almas rendeu-se aos pés do Senhor. A palavra do Senhor promoveu salvação e comunhão. Olha para você ver, Atos 2, 42 a 46. Atos 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor,
e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, 47, pode ler. louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha aí, irmãos, o que a palavra de Deus promoveu, o avivamento que a palavra de Deus promoveu. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão, nas orações. A igreja, ela tomou um novo rumo, tomou uma nova direção com esse avivamento promovido por Deus, pelo Espírito Santo na vida de Pedro. E a Bíblia vai dizer que em cada um que ouvia a palavra havia o quê? Havia o quê? O versículo 43. Temor. O que é temor, irmão? É respeito, é reverenciar. Não é ter medo de Deus, não, irmãos. Temor não é ter medo. Porque, você vê, não tem criança que tem medo do pai? Ele tem medo, mas não respeita. Não é assim? Agora, quando tem temor, ele respeita. O pai falou, a água parou. A mãe falou, a água parou. Assim é Deus. Havia temor, porque o povo ouvia a palavra e falava, olha, o apóstolo Pedro pregou uma palavra que gerou dentro de mim um impacto muito grande. Gerou dentro de mim um impacto muito forte. E o povo então tinha temor, muitas maravilhas eram feitas e pelos apóstolos, todos que criam estavam todos juntos e todo mundo tinha tudo em comum. Era disposição para ajudar o outro irmão. Viu o outro irmão sofrendo, estava disposto a ajudar. A Bíblia já fala isso, levar a carga uns dos outros. Já estava disposto a ajudar. Hoje nós estamos vivendo uma geração egoísta, uma geração que não quer ajudar o próximo, não quer dar a mão ao próximo. Como diz aquele ditado, venha a nós o teu reino. Né? Vem o teu reino a nós, mas nós não vamos até o teu reino não. Mas nós queremos algo de Deus. Então, Pedro, ele anunciava, e as pessoas, olha, o avivamento foi tão grande que até a contribuição do povo melhorou. Por quê? O povo falou assim, ó, eu tenho uns terrenos, vou vender, e vou levar para os apóstolos fazer a obra. Vou levar para ajudar a obra, para ajudar a igreja. E eles vendiam as suas propriedades, traziam e colocavam aos pés dos apóstolos. Isso, vendia suas propriedades, fazendo e repartia com todos. Ajudava aqueles menos favorecidos, aqueles de menos possessão na comunidade, era ajudado por aqueles que tinham mais condições. Então a palavra de Deus veio fazer o quê? Veio tornar a viver, tornar a pessoa a viver, reavivar, trazer um avivamento, pôr a pessoa viva novamente. E é o que nós precisamos, irmãos. É o que nós precisamos para que o amor para com a obra de Deus, para com o trabalho do Senhor, possa novamente ser reavivado na nossa vida e possamos ter condições, cada dia mais, de fazer o melhor para Deus, de fazer o melhor para o Senhor. E Pedro, e a Bíblia fala, e perseverando, como? Versículo 46, unânimes, quantos dias? Na onde? No templo, perseverando unânimes, todos os dias, no templo. Hoje nós temos 3 dias na igreja.
fora ensaios, fora culto nas casas e tudo mais. Mas no templo nós temos 3 dias, quarta, sexta, domingo. E às vezes tem pessoa que acha difícil vir uma vez na semana, vir num culto de ensino, vir num culto de oração, vir num culto, seja qual for, para aprender. A pessoa tem dificuldade. Aqui não. O avivamento promoveu na vida deles o quê? Que todos perseverando unânimes, ou seja, todos tinham o mesmo ânimo, o mesmo desejo, o mesmo parecer, a mesma vontade. Vamos fazer? Vamos fazer. Vamos lá? Vamos. Era todo mundo despertado, irmãos. Todo mundo despertado. E só a palavra de Deus pode fazer isso na nossa vida. Agora, se as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, elas nunca vão viver um avivamento na vida delas. Elas nunca vão viver um avivamento na vida delas. Nunca elas vão viver. Por quê? Porque se não ouvir a palavra, se não praticar a palavra, não basta só ouvir também. Não basta ser só ouvinte. Tem que ser praticante da palavra. Aí ele vai dizer que todos os dias no templo, no partir do pão, em casa, comiam juntos com sigileza, com alegria e sigileza de coração. Louvando o quê? 47. Louvando a Deus e caindo no quê? O que é cair na graça do povo? Irmão, cair na graça do povo é o povo olhar para a igreja e falar: eu tenho prazer de ir naquela igreja. Eu tenho prazer. Aquele povo é crente. Eu vou lá, porque toda vez que eu vou lá, eu sinto uma alegria, eu sinto uma paz. A pessoa tem que vir na igreja, ela tem que sentir paz, irmãos. Ela tem que sentir alegria. E só a palavra de Deus, ela pode fazer isso na nossa vida. Por que o inimigo está tirando a palavra de muitos púlpitos nas igrejas? Porque com cantoria, com tanta invenção, invencionice, com tanta... Porque tirando a palavra, tira a alegria do povo. Porque aqui fala que louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. De todo o povo daquela cidade. Todo mundo olhava, eu vou lá naquela igreja. Eu vi fulano, meu vizinho foi lá, o meu vizinho era assim, assim, ele foi lá e voltou transformado, voltou liberto. Quantos irmãos aqui, ó, que tem aqui na igreja, que tem pessoas que chegam, pessoas do mundo, chegam para mim e dizem assim, ó, olha pastor, o que vocês fez com fulano lá na igreja? Que a vida dele mudou. Falaram, não fizemos nada, ele apenas aceitou a palavra e a glória de Deus entrou na vida dele. Nós não fazemos nada, irmão. Não pensa nós que nós temos poder para libertar alguém, para transformar alguém, que nós não temos poder para transformar ninguém. Nós não temos poder para transformar. Nós temos graça de Deus para pregar. Agora, para transformar, é só o poder da palavra e o poder da graça de Deus. Então, Pedro, o povo caiu na graça de todo o povo. Aí, caindo na graça de todo o povo, olha o que o avivamento promove. Sequência do versículo. Quantos dias? E todos os dias, quem que acrescentava à igreja? Deus. Porque Deus via a vontade do povo. Deus via o desejo do povo. Deus via que os apóstolos, a igreja, estava pregando, estava anunciando, estava falando. E Deus trabalhava no coração, Deus ouvia a oração, porque irmãos, a minha oração, a tua oração, ela tem muito valor. Por isso que o inimigo batalha dia e noite, para nos fazer desanimar de orar, dizendo, você está orando e não está adiantando nada, você está orando e não está, olha, você não está vendo o resultado. Pode orar, pode clamar, pode suplicar, a qualquer momento o resultado vai chegar, irmão. A qualquer momento Deus vai descortinar tudo e operar milagres e maravilhas pelo teu poder. Aí a Bíblia nos diz aqui, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que havia de ser salvo, de se salvar, de ser salvo, Deus acrescentava à igreja, aqueles, pastor, tinha alguns que não, tem alguns que não aceitam. Eu tenho familiar que não aceita, são ateus, são pagãos.
não aceita a palavra, não acredita na palavra. Aí não tem como Deus acrescentar eles à igreja. Mas aqueles que ouvem e recebem a palavra de bom grado, os irmãos viu. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele falou que a semente caiu em quantas terras? Caiu na beira do caminho, caiu entre os espinhos, entre os pedregais e na terra boa. Qual vingou? Só o da terra boa, que produziu 30, 60 e 100. Então não é tudo que nós semeamos que vai produzir. Mas não é porque não é tudo que eu vou pregar que não vai produzir que eu não vou pregar. Eu tenho que pregar. Salomão fala assim, não importa, semeia a semente de manhã, de tarde e à noite, não importa qual delas vai nascer, que vai nascer, vai. Vai nascer. Não sabe se é a da manhã, não sabe se é a da tarde, que vai nascer, vai. Então por isso que nós não podemos desanimar. O avivamento, irmãos, às vezes tem muita gente esperando, Deus vai mandar um avivamento, Deus vai mandar uma... Irmão, para Deus mandar um avivamento, o povo tem que partir do povo. O povo que tem que buscar, é nós que temos que buscar. É nós que temos que pedir. Quantos dias os discípulos ficou no cenáculo para vir esse avivamento? Quantos dias? 10 dias. 10 dias eles ficaram. 10 dias orando. Olha para os irmãos terem uma ideia. Quando você vai lá em 1 Coríntios, capítulo 15, não me lembro o versículo agora, fala assim, e o Senhor foi visto por cerca de 500 irmãos. E o Senhor foi visto por cerca de 500 irmãos antes da sua ascensão ao céu. 6, pode ler. Ele foi visto por cerca de quantos? 500. Aí eu te pergunto, quantos que estavam no cenáculo? Quase 120. E aonde estavam os 380? Para os irmãos verem que ele foi visto por cerca de 500. Mas o que estava buscando era quantos? Quase 120. Então não é a maioria. Irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Deus já sabe, ele já tem as proporções dele. Ele fala, eu não posso contar com a maioria. É por isso que eu falo, às vezes a pessoa se decepciona porque ele conta com todo mundo. E não tem como contar com todo mundo, irmãos. Não tem como. Principalmente aqueles que chegam assim, pastor, estou pronto para que deve pode contar comigo, hein? O fogo vai pegar. Você pode esquecer. Esse já era. Esse aí você descarta. Não, pastor, é porque está cheio. Cheio? Fogo dele é fogo de paia. E paia de milho. Você já viu fogo em paia de milho? 2 minutos você queima um montão de paia do tamanho desse barracão aqui, desse prédio. Não é? Queima rapidinho. Mas Deus sabe quem é constante. Deus sabe quem começa. Às vezes você começa devagar. Mas é melhor começar devagar e ir acelerando, do que começar acelerado e parar devagar. A locomotiva, o Zezinho lembrou bem, a locomotiva começava. Maria Fumaça, né? Depois disparava. Agora não. Quantas pessoas já chegou aqui nessa igreja aqui, o fogo mais alto do que esse teto aqui, Aí isso aí é do bom. Ixi, pastor, igual você está feito bobo. Não faz nada. Meu Deus do céu, apareceu um pouco tempo, que louvava o Senhor, tem voz de cantor, irmão. O irmão falou, ei, pastor, toma cuidado. Cuidado. Muito fogo, muito trovoada, pouca chuva. Não, irmão. Não deu 2 meses, pá, saiu por aí
ensinando, cantando aí, foi problema, desfez da minha cidade. Você entendeu? Era fogo alto. Todo mundo que vinha falava, ixi, vocês agora está feito. Agora vocês têm jeito de ponta mesmo. Mas não é. Aí fala que o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar. Vamos mais. Pedro e João, depois que Jesus realizou um grande milagre na porta do templo, eles pregaram a palavra naquele dia, e houve grande avivamento, que o número dos cristãos, Atos 4:4, vamos ver? Olha o que é que a palavra produz. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens quase 5.000. Misericórdia. Olha aí, eles foram levados perante o Sinédrio, e não pararam de pregar, irmãos. Não pararam de pregar, não. Continuaram pregando. E a Bíblia diz que eles pregando, eles estavam sendo questionados aqui por causa do milagre na porta do templo chamado Formosa. Porque, irmão, não é o milagre que traz a palavra traz o milagre. Não confunde, não. Tem gente correndo só atrás de milagre. Mas você não vai achar milagre aonde a palavra não é pregada. Não vai achar milagre. Eu ouvi um testemunho há uns 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, de um pastor que, de uma determinada igreja, eles estavam num culto, e o pastor começou a ensinar, começou a pregar. A hora que começou a pregação, daí passou uns 5, 10 minutos, começou um reboliço lá no fundo da igreja, na saída da igreja, na porta da igreja, lá nos últimos bancos, começou um grande reboliço, lá, um barulho tremendo. Aí o pastor continuou pregando. Aí chamou a atenção demais aquilo lá. Falou, irmãos, o que está acontecendo aí? Não, pastor, é que um rapaz que estava aqui na última cadeira aqui, ele era paralítico, mas na hora que o senhor começou a pregar, anunciar a palavra, ele levantou e saiu andando. Ele era paralítico de nascença, irmão. O poder da palavra atinge o coração de quem está ouvindo, e se ele tiver fé, o milagre acontece. O milagre acontece. Porque não basta só quem está pregando ter fé, não. Quem está ouvindo tem que ter fé para receber também. Tem que ter fé para receber. Eu me lembro, no capítulo 14 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo estava em Listra ou em Derbe, e ele olhou num determinado lugar e viu um moço no meio do povo assim, coxo de nascença. Ele olhou e a Bíblia diz, e Paulo viu que tinha fé para ser curado, e disse, moço, levanta-te. Atos 14, eu não me lembro o versículo, no começo. Olhou e viu, opa, esse tem fé para ser curado. Moço, levanta e anda. E o moço levantou e saiu caminhando. 14:10. Olha aí. Aleluia. 14:9. Este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz, levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Olha aí, Paulo estava pregando em Listra, em Derbe. Ele olhou para o meio da multidão e viu aquele moço que tinha fé para ser curado. E ele disse, moço, levanta e anda. E o moço levantou e andou. Irmãos,
É simples o evangelho de Cristo, é simples o poder de Deus, irmão. Os homens é que estão complicando a palavra, os homens que estão fechando a porta do céu para muita gente, eles não entram e não deixam ninguém entrar também, ensinando errado. E aqui nós vemos um milagre pelo poder. O versículo que nós estávamos falando aqui, quantas mil almas a partir daquele dia? No começo, na primeira pregação, Atos 2, foi quase 3.000. Aqui foi quase 5.000. 5.000 pessoas, irmãos. Você pensa bem, põe 5.000 pessoas num lugar. É muita gente. De ouvir a palavra. Não é novidade não, irmão. Porque a igreja não precisa de novidade. A igreja não precisa de novidade, irmão. A igreja só precisa de Deus, da sua palavra, do seu Espírito Santo, para os milagres acontecer e o povo ser feliz na presença do Senhor. Não precisa de inventar nada. Não precisa de inventar nada, nada, nada. Vamos mais. A palavra trouxe um avivamento para o povo contribuir. É o que nós lemos lá naquele versículo. Olha aqui, vamos lá, 32 a 37. Atos 4, 32, 37, até 37. A palavra trouxe avivamento para o povo contribuir. Atos 4, 32 ao 37. E era um coração e alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos, Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo herdade, vendeu e trouxe o preço, e depositou aos pés dos apóstolos. Irmãos, isso aqui é tremendo. Nós sabemos que só um avivamento vai fazer o povo contribuir com a casa de Deus. Aqui fala que Pedro estava pregando, que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição, pregava sobre a ressurreição de Cristo, que Cristo ressuscitou, nós temos salvação por intermédio da morte e ressurreição de Cristo. E Pedro ensinando, Pedro falando, o que aconteceu? O povo, começa no versículo 34, não havia entre eles o quê? Necessitado. Por que não havia necessitado entre o povo de Deus? Porque um socorria o outro. Irmão, não tinha, mas se eu der isso aqui vai fazer farta para mim. Nossa, eu vi a camisa do irmão tá rasgada, mas aquela lá que eu tenho lá no meu guarda-roupa, foi a minha avó que me deu, eu amo aquela camisa. Idolatria. Tem gente que idolatra sapato, idolatra roupa. Deus fala para ele, dá externo para fulano. Eu não. Custei ganhar, custei. Às vezes a pessoa, mas é o mais bonito que eu tenho, e Deus vai pedir o teu mais bonito mesmo, para você dar para a pessoa. Deus não vai pedir para você dar um terno que foi na guerra e voltou, não. Ele vai pedir o melhor que você tem. Pensou, você olhando lá no guarda-roupa, na hora de vir para o culto, leva esse terno, que você vai passar ele para fulano. Eu acho que a pessoa vai falar, o sangue de Jesus tem poder, está repreendido. Sai em nome de Jesus. Mas Deus, aqui não tinha ninguém, irmãos, ninguém necessitado. Tinha? Não tinha. Não tinha ninguém necessitado.
Porque todos os que possuem herdade e casa, vendendo, traziam o preço que fora vendido e depositavam ao pé dos apóstolos. E dentre eles tinha um por nome Barnabé. Olha aí, José, que tinha o apelido de Barnabé. O que ele fez? O que Barnabé era, irmãos? Levita. Aí você vai estudar sobre a vida do levita. O levita, ele não podia ter herança. A herança do levita era quem? O Senhor. Eu acho que Barnabé olhou aqui e falou: o que eu vou fazer com terra? O que eu vou fazer com terra? A minha herança é o Senhor, eu sou levita. Cuido das coisas do Senhor. O que eu vou fazer? Eu vou vender. Vendeu e chegou lá. Pastor Pedro, Pastor João, Pastor Tiago. Está aqui, ó. Eu vendi a propriedade. Tá? O que vocês tiverem de fazer aí com a comunidade, vocês fazem, abençoa a comunidade aí. Era desse jeito, irmão. Eu não queria saber depois. O que vocês fez com o dinheiro? Você fez o quê? Hã? O que você fez? Não tinha nada por comum. Chegava, vendeu, está aqui, ó, socorre quem precisa, ajuda quem precisa. Ajudar quem precisa, irmão, não é ajudar aproveitador, não. Porque tem gente que aproveita. Você ajuda ele uma vez, depois ele amansa. Tchau, tchau. Aí ele não quer saber mais de trabalhar, quer saber mais de fazer nada. Quer saber. Ah, não, a hora que eu fico num aperto, eles me ajudam. Eu vou morrer na sombra. E não é assim. Então, ele vendeu e depositou aos pés dos apóstolos. A palavra, então, trouxe o quê? Avivamento. Para contribuir. Para contribuir. Porque hoje, as pessoas... Irmão, existem pessoas... Não estou generalizando. Entenda bem, não é generalizando. Mas existem pessoas que ele tira dinheiro para tanta coisa, para tanto benefício dele, para tanto benefício, para tanta coisa, e ele não tem coragem de tirar o que é do Senhor. Olha, eu vou tirar daqui, eu tenho que pagar o clube, eu tenho que pagar mais isso, mais aquilo outro. Ah, tem que pagar o... E tem uns que pagam até torcida de time, é sócio torcedor. Você sabia? Sócio torcedor. É 200, 300 por mês, para ser sócio do time. Mas é sócio assim que, o dia que for dividir o time, não tem nada não. É sócio só para... Agora com Deus não. Com Deus o que acontece? Eu estou depositando o tesouro na onde? No céu, estou depositando tesouro no reino de Deus. E quando eu faço aqui para a terra, eu estou depositando na terra. Aí a ferrugem, a traça, né, corrói, acaba com tudo, e nós ficamos sem nada. E o dia que a gente morre, você já viu, caixão tem gaveta? Ué, tinha que ter uma gavetinha, né, para pôr as notinhas de... Mas não tem. Não tem. O caixão só tem o lugar que cabe o quê? Só você e um monte de flor. Um monte de flor. Que põe lá assim, taca 2 algodão no nariz, no ouvido, um monte de coisa. E dali a pouco... Você vai embora, aí já sai do cemitério, eu vou ficar aqui a guardar roupa. Ó, aqui a carriola lá do pai, é minha. Eu não preciso nem pensar que é a furadeira que ele tinha, que lá faz 100 anos que ele tem, é minha. Não é assim? Ah, a mãe morreu, mas ó, aquelas panelas de ferro, quem pôr a mão nela vai ser fulminado. É desse jeito, irmãos. Inimigo. Briga todo mundo. Então
a gente tem que fazer o quê? Viver como o povo vivia. Eu não tenho nada em comum, não tem nada comum aqui não. O que é meu é seu, e você precisou, eu estou pronto para ajudar. Estou pronto para ajudar. Mas só que nós estamos vivendo uma geração egoísta, egocêntrica. Uma geração que não está conhecendo Deus, irmãos. Você imagina, eu creio que a nossa geração, a geração do pastor Lázaro, a minha geração, a geração que está vindo, não vai conhecer Deus, irmãos. Vai conhecer Deus de falar, mas de ter experiência não vão. Está acabando, está esgotando adoradores do Senhor. E só um avivamento, e se nós não ficar espertos, irmãos, se nós não segurar as pontas mesmo da palavra na nossa vida, nós somos os próximos a esfriar e não acreditar mais no poder de Deus, e não acreditar mais em batismo com o Espírito Santo, e não acreditar mais nos dons espirituais, e não acreditar mais em milagre. Estamos partindo para isso. Por isso que nós precisamos da palavra, irmãos. A palavra traz avivamento, não é cantoria que traz avivamento. Você pode cantar 1000 hinos aqui, a pessoa vai chorar, vai emocionar, mas terminou o culto, ela tá vazia. É a palavra que entra como um bisturi, uma ponta do bisturi ali para fazer a cirurgia, que entra e sai cortando, sai tirando tudo que não presta, e nós saímos daqui glorificando e adorando o nome do Senhor. É a palavra. E não é de agora não, irmãos. Eu sempre lutei, batalhei para preservar o ensino da palavra de Deus e a palavra de Deus. Eu já fui taxado de quadrado, já recebi calúnia por não adotar coisas na igreja, por não adotar inovação na igreja. Eu tive que escutar, para ter verdade, eu tive que aguentar. A hora que eu virei as costas para a pessoa fez banana para mim. Assim, ó. Fez, Fez ou não fez? Por quê? Porque queria fazer coreografia, dançar, pôr uma saia curta e ficar lá assim, ó, na frente da igreja. Falei, não. De jeito nenhum. Isso aí não promove nada. Irmãos, vê os outros dançar. Você vai sentir o quê? Vai sentir poder? Você vai sentir desejo da carne. Vai massagear a carne. Vamos mais. A palavra trouxe avivamento, aqui já lembro. A palavra trouxe disciplina na igreja. Quer ver? A palavra trouxe disciplina na igreja. Aí a disciplina traz crescimento. Conforme podemos ver Atos, capítulo 5, versículo 1 a 14. A palavra de Deus trouxe o quê? Disciplina. E quem disciplinou? Quem disciplinou? Quem pôs Ananias e Safira fora de comunhão? Pedro? Tiago? João? Quem, irmãos? O próprio Deus. O próprio Deus disciplinou Ananias e Safira. Como? Morte. Eles viram o Barnabé trazer a herdade, depositar no pé dos apóstolos, viu a irmã Trifona e Trifosa trazer, a irmã Priscila, o irmão Áquila, trazendo a Safira. Ananias, vamos fazer também? Só que eles fizeram, irmão, por presunção. Eles fizeram querendo aparecer. E eu não posso fazer nada para Deus. Para mim, quem tem que aparecer é quem? É Deus. Aí venderam uma terra lá. Vocês já sabem, eu já preguei sobre isso aqui umas 10 vezes ou mais. Vocês já sabem da história.
Mas como está dentro do estudo que traz avivamento, a palavra traz disciplina, aí, pastor Pedro, como é que chama? O Ananias. Pastor Pedro, Shalom Adonai. Eu vim trazer aqui uma oferta para a igreja. Eu vendi umas terras lá e vim trazer a oferta. Eu vendi, portanto, está aqui, ó, a parte, dei tudo para a igreja. Aí, como Pedro era homem de palavra, a palavra de Deus estava na vida de Pedro, falou assim: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você vendeu a terra por esse preço? Você não vendeu por esse preço, não, você está mentindo. E o que aconteceu com ele? Caiu morto. Pá, morreu. Aí alguém fala: não, Deus matava é só na lei. Na graça também. Na graça. Ali não era lei. Aí veio o quê? Veio a Safira. Já faz 2 horas que o Ananias foi, agora vou eu enganar o pastor Pedro. Pastor Pedro, paz. É? Eu vim trazer a oferta. Nós vendemos terreno, eu e o Ananias. Vocês venderam por quanto? Por tanto. Safira, deixa eu te falar uma coisa. Por que você e seu marido combinou na casa de vocês lá de mentir para... Vocês não estão mentindo, não é para mim não. Vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Vocês não estão mentindo para mim. Vocês estão mentindo para o Espírito Santo. Não, eu vendi portanto, sim. E cadê meu marido? O seu marido? Faz 2 horas que ele foi. Você ficou viúva 2 horas. Está vendo esses rapazes aí? Acabou de sepultar seu marido. E agora vai sepultar você também. Puf! Caiu morto. A palavra traz avivamento e avivamento traz disciplina. Deus tem disciplina. Deus aplica disciplina. Ou não? Aí o que acontece? Vamos mais. A palavra do Senhor crescia. E quanto mais crescia, mais se multiplicava o número dos discípulos. Atos 6 e 7. E os apresentaram entre os apóstolos. Estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos. E era grande parte dos sacerdotes obedecia a Deus. Olha aí, irmãos. Deixa eu te perguntar. Quem que estava aceitando a Jesus aqui também? Você notou? Quem? Sacerdotes. E os sacerdotes eram o quê? Que trabalhava lá no templo, que oferecia sacrifício para o povo, para Deus, apresentando o povo. Ele falou: não, tudo que eu estou fazendo está errado aí. Tudo que eu estou fazendo, o negócio é o seguinte, eu vou passar por vocês também. E aqui fala que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. E grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Obedecia à fé em Cristo. Aceitava. E tudo isso por causa do poder da palavra. O diácono Felipe, após ser separado para o ministério, foi para Samaria pregar a palavra do Senhor por causa da perseguição. Atos 8, 3 e 4. Olha a palavra trazendo avivamento numa cidade. Isso. 8, 3 e 4. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, os encerravam na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Olha aí, irmãos. O Filipe era o quê? Na igreja primitivo? Diácono.
O Filipe não teve aquele negócio, não. Olha que a perseguição começou, o Filipe falou assim, ó, eu sou diácono, pregar é serviço de quem? Dos evangelistas. Eu não sou evangelista, eu sou diácono, eu vou servir às mesas. Eu vou cuidar do órfão, da viúva, eu vou cuidar das mesas. Para isso que eu fui separado. Ele não fez isso, não. Filipe fez o papel de quê? De um evangelista. Vou descer para Samaria, fugindo da perseguição. Fugindo da perseguição, desceu para Samaria e anunciava a Cristo. Ele não anunciava, irmão, hoje está um tal de anunciar a placa da igreja, irmãos. Hoje está um tal de anunciar o pastor da igreja, o renomado, o não sei, nem Jesus foi chamado de renomado, irmão. O internacional. O que Filipe anunciava? Cristo. Lhes anunciava Cristo. Aí o versículo 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do 4 a seguir, fala, porque nós não pregamos a nós mesmos, mas sim Cristo ressuscitado. Nós não pregamos, quando ele fala nós não pregamos a nós mesmos, é como hoje nós vemos, irmãos. A pessoa prega mais a denominação dele do que o próprio Cristo. A denominação aparece mais do que Jesus nas pregações. Aqui é o santo homem de Deus, é o não sei que lá mais, e não sei que lá mais, e não sei que lá mais. Essas outras igrejas são mundanas, são profanas, esse povo aí não é irmão, é isso. Mas Filipe fez diferente, eu sou um diácono da igreja, mas não importa, eu não estou preocupado com a posição, eu vou fazer o meu papel, vou anunciar Cristo, eu vou pregar. E quando ele pregava em Samaria, através da pregação de Filipe veio o quê? O que veio em Samaria? Nós estamos falando sobre avivamento. Veio avivamento, versículo 6. 8 e 6. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Espera aí, depois continua. Você entendeu aqui? O que fala? O que Lucas está falando? Ele está dizendo. E as multidões unanimemente faziam o quê? Prestava atenção, ficava com os ouvidos, ao que Filipe dizia. Agora, olha aqui, irmãos, isso aqui que é lindo, ao que Filipe dizia. Por quê? Duas coisas aconteciam quando Filipe falava. Eles ouviam e via. O que eles viam? Os milagres, os sinais. Os sinais. Eles ouviam a palavra, sentiam alegria e viam os sinais que eram feitos pela mão de Filipe. Irmão, Deus vai fazer milagre é através da minha mão, da sua mão, da nossa mão aqui nessa terra. É Ele quem, quando Jesus delegou os seus discípulos à igreja, Ele diz, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Jesus falou um dia para os discípulos, ide, curai-os. É responsabilidade da igreja o quê? Curar os enfermos. E é curado quando se prega a palavra, irmãos. Eu aceitei Jesus ouvindo a palavra. Eu aceitei Jesus ouvindo a palavra. Eu não aceitei Jesus porque fui revelado, porque se fosse pela revelação, o dia que não tivesse mais revelação, eu não acreditaria mais no Evangelho. Mas na palavra não tem como, irmão. A palavra entra dentro de nós e faz morada no nosso coração, na nossa vida, e projeta em nós um avivamento genuíno e verdadeiro. Porque se o senhor não estivesse vivendo sobre o avivamento da palavra, o senhor não estaria na igreja. O senhor está com quantos anos na igreja? 59 anos na igreja. E o que sustentou ele até hoje? A palavra, que mantém avivado. Talvez você está lá na sua casa, você está lá cambalido, está lá desanimado, está lá desestruturado, você vem para o culto, a palavra vem,
ela enche você e você volta para casa cheio, renovado e restaurado. Agora chegar aqui, irmão, vamos ouvir o que os irmãos aqui, o grupo de varão fazer sei lá, fazer um negócio. Vamos ouvir o grupo é tanto grupo fazendo tanta coisa. Aí, irmão, agora o pregador vai estar pregando a palavra, falta 5 para... Irmão, você tem até 9 horas para sacudir o povo. Eu vou te falar a verdade. Não dá para pregar, não. Dá vontade de agradecer a oportunidade e falar, outro dia eu venho para pregar. E teve um pastor aqui na região que fez isso, eu não vou citar o nome. Ele veio de São Paulo para pregar, chegou aqui, ouviram 12 conjuntos cantando, irmã de oração, mocidade, adolescente, 12 conjuntos cantando. A hora que deu 9h15, vamos ouvir o pastor fulano tal pregar. Ele pegou o microfone, fez agradecimento para a igreja, e o tema da igreja, da festa, sabe qual que era? A mulher sábia edifica a casa. E ele, irmãos, os irmãos que vieram para ver eu pregar, trazer uma mensagem de Deus, vem amanhã, talvez amanhã o pastor às vezes nos passa mais cedo, mas hoje não dá tempo de pregar mais. E eu vou só refutar o tema que está aqui, vou só mostrar para os irmãos. Aqui está dizendo, a mulher sábia edifica a igreja. E eu vou mudar ali, o pastor sábio edifica a igreja. E acabou, entregou o microfone e sentou. No outro dia, 7h30. Mas dá vontade de fazer isso. Ele é corajoso. Eu trouxe ele para pregar na nossa igreja uma vez. E meu filho, deu 10:08. Quem cantou, cantou. Eu falei, o quê? Eu não vou ser a próxima vídeo. Pode pregar. 10:08. Era o combinado, deu 10. E tinha conjunto para cantar, irmão. Não tem esse negócio, pastor, mas se não der oportunidade, fica bicudo. Então não é crente. Crente fica bicudo, irmão? Porque não teve oportunidade? É porque não é crente. Eu fui lá, pastor, não me deu oportunidade. Também eu não vou. Vai. Problema seu. Problema de quem não quer ir. Vamos mais. Para encerrar aqui. Em Samaria, Filipe pregava a palavra do Senhor com autoridade. E que os demônios saíam das pessoas. Paralítico andava. E houve grande avivamento naquela cidade. Olha aí, irmão, versículos 7 e 8. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos os que tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Olha aí, irmãos, havia que naquela cidade? Grande alegria. Grande alegria. Os demônios saíam, os paralíticos andavam, o surdo ouvia, o mudo falava, e havia grande alegria. Mas o que ele pregava? A Cristo, a palavra. Não adianta, irmão, querer mudar. Não adianta querer inovar. Não, mas eu tenho que produzir um fogo na igreja. Irmão, nós não temos poder de produzir fogo na igreja. Se nós produzir fogo na igreja, é fogo estranho. E você sabe que fogo estranho é morte na certa. Nadab e Abiú morreram no altar, porque ofereceram o que a Deus? Fogo estranho. Foram fulminados. Os 2 filhos de Arão morreram no altar. E Deus ainda falou, você não vai chorar por eles não. E o pai não podia chorar pelo filho. Que Deus nos guarde, irmãos. Nos conscientizamos de que só a palavra de Deus produz avivamento na nossa vida. Conscientizemos que, isso aqui, conscientizamos que o barulho não traz a palavra, mas a palavra traz o barulho. Ezequiel 37, do 1 ao 10, só a palavra de Deus traz vida. Salmo 119, 25, 28 e 149. Só a palavra de Deus traz vida. Só a palavra de Deus pode produzir barulho. Ou não? Só. Quando os discípulos estavam no cenáculo,
que eles ouviram? Um som. E o som é o quê? Barulho. Um som que veio da onde? Veio do céu. Tem que vir de cima, irmão. Barulho que vem de baixo, presta não. Barulho tem que vir de cima. O barulho que vem de baixo, ó, que você acaba o culto, que você vê assim, tem irmão, tá pondo um palmo de língua para fora. Porque tudo que ele fez ali foi na carne. Dançou na carne, fez tudo na carne. Aí depois tá, hoje estava bom. Você não pulou não? Eu pulei. Um dia eu estava numa festividade, dia, e tinha um pregador, ele trazia um grupo de pessoas com ele, de aproximadamente 8 pessoas, mas já era tudo combinado. A hora, em determinada parte da mensagem, vocês começam mesmo. Aí eu fui nesse congresso, chegou lá, irmão, ele começou a pregar, mensagem boa, tudo, mas a hora que deu certa parte da mensagem, levantou uma senhora, tinha uma senhora mais de idade, tinha um senhor, eles eram umas 8 pessoas, levantou e começou. E foi. E os homens só iam para o lado das mulheres. E chegava lá e pegava na mão dela e falava para ela, dança. Aí tinha uma irmã que ela é bem espiritual. Ele pegou na mão dela e começou a pular. Do jeito que ele começou, ela ficou. Porque eles acham que a gente é obrigado, irmão. É obrigado a cair também, porque os outros caem, eu sou obrigado a cair. Empurra a gente para o chão. Os outros caem, o problema é deles. Eu não vou cair, não. Eu não estou possesso. Eu já vi cair, foi gente possesso, orar e cair. Agora eu orar e os outros cair. Aí tá lá, pegou na mão e aí veio e abraçava uma irmã, aí veio um e começou a abraçar as irmãs, pegar na mão das irmãs e abraçar. Eu falei, peraí. Eu fiquei de olho aberto. Era novo, né? Casado de novo. Eu já olhei para o lado da Natália e falei, eu quero só ver se esse camarada vai lá. Se ele for, eu vou lá. Deus foi tão bom, irmão, que não deixou. Porque eu ia chegar e falar para ele, eu sou carnudo. Por que você não abraça os irmãos? Você não pula com os irmãos? Por que pula só com as irmãs? Para encerrar. Terminou, quando chegou no final, essa senhora mais velhinha, eu lembro dela como se fosse agora. Ela chegou assim para a irmã, e aí, aprendeu? Como é que faz? Eu falei, o sangue de Jesus tem poder, meu Deus, é dupla, é o quarteto, o quinteto, já é treinado para produzir avivamento, irmãos. Não é produzir avivamento, produzir movimento. E movimento, já expliquei, é diferente de avivamento. Movimento é instantâneo, avivamento ele é contínuo. É todo dia. Que Deus nos guarde, irmãos. Na próxima quarta-feira, se Jesus não voltar, nós vamos para o segundo que traz avivamento para a nossa vida, o sinal de um verdadeiro avivamento. Então já começa aí, se não for pela palavra, eu estou fora. Se não for pela palavra, eu não quero nem saber. Me veio à memória, rapidinho, irmãos. Esse mesmo pastor que eu falei que pregou nessa igreja, e falou assim, ele foi na convenção de um determinado lugar, e a convenção reuniu e estava lá. Como que nós vamos fazer para segurar os nossos jovens na igreja? Como que nós vamos fazer? Nós temos que promover alguma coisa para segurar os nossos jovens. Aí um dava opinião, não. Aí era na época que tinha uns convertidos aí, que eram do mundo convertido, mas para mim acreditar que a pessoa, a artista, converteu mesmo de verdade, irmão, eu sou difícil. Aí falou, vamos trazer fulano, não vou citar nome aqui porque dá problema. Vamos trazer fulano, porque fulano faz o povo rir. O povo vai alegrar, vai segurar. E ele só escutando aquela babazeira, ele falou assim, aí ele levantou, falou, gente, homem não segura jovem na igreja.
Palhaçada não segura jovem na igreja. Não segura crente na igreja. O que segura crente na igreja é palavra. Se vocês não pregar a palavra no altar de vocês, vocês vão ficar sozinhos. Foi desse jeito. Porque se você trazer alguém aqui para fazer comédia, você vai rir, você vai... Mas você sai ali fora, ali, você está mais vazio do que tudo. Mas quando a palavra prega, você vai sair, nossa, mas a palavra hoje cortou, hein? Vixe, a palavra hoje falou mesmo conosco. Eu tenho que melhorar, porque a palavra de Deus, ela nos confronta os meus erros. A palavra de Deus, ela confronta os meus pecados, os seus pecados, ela confronta. Eu falo, Deus, eu tenho que melhorar, eu preciso de melhorar. Mas se não tiver palavra, você nunca vai aceitar. Que Deus nos guarde, irmãos. Em nome de... Curva sua cabeça.